SonicWall envia alertas para clientes corrigirem falha crítica de segurança em seus firewalls. Fortinet relata que firewalls com FortiOS estavam sendo explorados com vulnerabilidades críticas desde novembro e só faz a correção agora. Microsoft corrige mais de 150 falhas de segurança com 8 Zero Days. E o Brasil é o 7º país mais atacado por ransomware no ano de 2024, segundo a Checkpoint. Isso e muito mais nesta primeira edição do Patch News de 2025. Olá, eu sou Eric Ferreira, sou diretor de segurança da informação na Next4Sec, uma consultoria especializada em segurança cibernética, apoiando clientes em diversos nichos do mercado, e hoje eu convido vocês nesta primeira edição de 2025 para acompanhar as principais notícias de segurança do mundo da tecnologia. Se você não nos conhece, se inscreva no nosso canal. Esta edição do Patch News está sendo lançada no Spotify e também nos acompanhe no LinkedIn, onde postamos uma série de artigos e notícias que também vão para o blog da Next4Sec. Bem, se você está interessado em saber das principais notícias para começar 2025 administrando com segurança a sua empresa, vem comigo que a gente vai conversar bastante. Falando da Microsoft, nesta terça-feira, a Microsoft lançou correção para 159 falhas de segurança, das quais 8 são Zero Days, e dessas 8 Zero Days, 3 estão sendo exploradas ativamente em ataques. Também nessa edição do Patch Tuesday, a Microsoft endereçou correções para 12 falhas de segurança críticas, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre elas. Falando dos números gerais da Microsoft, a Microsoft corrigiu 40 vulnerabilidades de elevação de privilégio, 14 vulnerabilidades de bypass de funções de segurança, 58 vulnerabilidades de execução de código remoto e 24 vulnerabilidades de vazamento de dados. Além disso, também foram corrigidas 20 vulnerabilidades de negação de serviço e 5 vulnerabilidades de spoofing. Tá? Falando um pouquinho mais no detalhe, principalmente sobre a alta quantidade de Zero Days que nós tivemos, tá? Algumas Zero Days foram colocadas como que em pacotes e corrigidas endereçando o mesmo serviço ou o mesmo sistema da Microsoft. Tá? Por exemplo, 3 das Zero Days, tá? A CVE 2025 21 333, a 2025 21 334 e a 21 335, elas corrigem uma falha, vamos lá, um nome um pouco difícil, uma vulnerabilidade de elevação de privilégio do VSP de integração do kernel do Windows, Hyper-V. Tá? Então, de maneira mais simples, estamos falando aí de uma falha de segurança no Windows Hyper-V, uma não, né? Múltiplas falhas de segurança, tá? E essas vulnerabilidades, elas foram exploradas em ataques para obter privilégios de sistema nos dispositivos Windows com Hyper-V ativo, tá? A Microsoft não divulgou outras informações sobre como essa falha está sendo explorada, tá? E ela também foi notificada a Microsoft de maneira anônima, tá? Então nós temos realmente poucas informações, tá? Mas como as 3 CVEs, elas endereçam o mesmo serviço e têm as mesmas características em sua publicação, nós acreditamos que elas provavelmente foram usadas ou descobertas relacionados ao mesmo tipo de ataque, tá bom? Então, se você tem dispositivos Hyper-V, seja Hyper-V Server, seja outros servidores com Hyper-V ativo ou até estações de trabalho, faça a devida correção dessas vulnerabilidades que já estão sendo exploradas. Seguindo em frente, falando de mais uma vulnerabilidade da Microsoft, tá? A CVE 2025 21 275, tá? É uma vulnerabilidade de elevação de privilégio no Windows App Package Installer, tá? Então, o instalador aí de pacotes do Windows tem uma vulnerabilidade que permitiria elevação de privilégio a nível de sistema, tá? Segundo a Microsoft, o artigo, o boletim, um invasor que explorasse com sucesso essa vulnerabilidade, ele obteria privilégios de sistema, tá? E essa vulnerabilidade também foi informada, foi notificada à Microsoft de maneira anônima, tá? Então não tivemos aí um grande vendor ou um engenheiro associado, uma empresa de engenharia associada à descoberta dessa falha, tá? A próxima vulnerabilidade ela é bem interessante, tá? É a CVE 2025 21308, uma vulnerabilidade de falsificação de
temas do Windows, tá? Essa é uma vulnerabilidade mais voltada a estações de trabalho, e essa falha de segurança ela pode ser explorada simplesmente exibindo um arquivo de tema especialmente criado para exploração dela via Windows Explorer, tá? Então você deve ter ciência que é muito fácil baixar temas do Windows na internet, tá? E ao fazer o download de um tema que foi especialmente elaborado para exploração dessa vulnerabilidade, tá? O atacante ele conseguiria comprometer o dispositivo, tá? E o que ele precisa fazer é convencer o usuário a baixar esse arquivo. Isso pode ser feito por meio de phishings, por meio de sites especializados em download de temas do Windows, tá? E muitas outras formas, segundo a própria Microsoft afirmou em seu comunicado, tá? Falando de mais um pacote de vulnerabilidades, tá? A CVE 2025, 21, 186, 21, 366 e 21, 395 é uma vulnerabilidade de execução remota de código do Microsoft Access, tá? E essa vulnerabilidade ela tem uma curiosidade muito interessante, tá? Então a Microsoft ela fez a correção, tá, dessas 3 falhas. Elas eram exploradas quando um usuário baixava arquivos com uma extensão, com múltiplas extensões específicas do Access, tá? E a Microsoft fez a correção dela, mas o que torna ela uma vulnerabilidade muito interessante é que ela é talvez uma das pioneiras nesse campo. Ela foi descoberta por uma inteligência artificial, tá? Então o Unpatched AI fez a descoberta dessas vulnerabilidades de maneira automática, tá? E aí a organização fez a comunicação para a Microsoft, tá? Então estamos vendo efetivamente uma mudança no cenário global de tecnologia com o uso de inteligências artificiais, e esse é um dos casos pioneiros relacionado à identificação de vulnerabilidades nos sistemas Microsoft por meio de inteligência artificial. Algumas outras falhas críticas que a Microsoft corrigiu, tá? Então nós falamos das Zero Days, mas elas envolvem o Microsoft Excel, tá? Um antigo conhecido nosso, Windows Remote Desktop Services, tá? Então os serviços de acesso remoto, tanto RDP quanto Desktop Services, receberam correções de falhas críticas, tá? E o Windows Peer Review, ok? A lista completa de serviços, sistemas e programas Microsoft está no site da Microsoft para você endereçar essas correções o quanto antes, tá bom? E se você precisar de apoio, conte com a Next4Sec, tá? Tanto em implementar um processo seguro de gestão de patches, gestão de vulnerabilidades, como também te apoiar com a tecnologia que faça essas atualizações, realizar os patches e as correções de vulnerabilidades por vocês, para que vocês tenham tempo de cuidar de outras coisas do negócio. Tudo isso a consultoria Next4Sec pode te auxiliar, tá bom? Bem, falando agora da Adobe, tá? A Adobe também lançou uma série de patches muito interessantes no mês de janeiro, tá? Primeiro, os programas da Adobe que foram corrigidos, tá? O Adobe Photoshop, o Adobe Substance 3D Stager, o Adobe Illustrator for iPad, tá? Então a versão de iPad do Adobe Illustrator, o Adobe Animate e 3D Designer, tá? Todos eles receberam correções de segurança. Mas o interessante é que essas correções todas foram um total de 14 vulnerabilidades críticas, tá? Então todas as falhas de segurança foram classificadas como críticas. Apesar disso, a Adobe colocou nas notas do boletim de que a prioridade é a mais baixa, tá? E aqui a gente chega num cenário muito interessante, onde apesar de haverem vulnerabilidades críticas, nós temos uma recomendação da própria Adobe para não priorizarmos essas correções, tá? E aqui nós precisamos ter muito cuidado, porque apenas um número, como o número 3, que a Adobe classifica como menos importante para correções, ou até o CVSS, o score das vulnerabilidades, né, o grau de risco delas, pode não demonstrar o teor de risco eficaz e prático relacionado a tal vulnerabilidade. Por isso é importante que mesmo vulnerabilidades que não estão entre as mais críticas, mais altas, ou até como a própria Adobe citou, uma vulnerabilidade com prioridade 3, que é a mais baixa, mesmo nesses casos, nós devemos dar a devida atenção a elas, tá? Então, em geral, a gente fala, quando a Adobe lança esses patches, olha, foi a prioridade 3, podem
atualizar de acordo aí com outras prioridades, né? A Adobe em geral recomenda dentro de 45 dias, mas nesse caso específico, onde nós temos 14 vulnerabilidades críticas, nós recomendamos que vocês façam a atualização o quanto antes, tá? Porque no fim do dia, a Adobe pode ter falado uma prioridade 3, mas se ocorrer um ataque que explore essa vulnerabilidade no seu ambiente, você que vai ficar com prejuízo. Por isso, quanto mais força de vontade e velocidade na correção das vulnerabilidades você tiver, mais seguro sua organização estará. Muito bem, falando agora de alguns vendors aí, fornecedores de tecnologias de rede, de segurança, de cibersegurança, tá? A Cisco aqui, de maneira bem sucinta, teve um pacote de atualizações menor esse mês, tá? Ele endereçou apenas a correção de 7 vulnerabilidades, sendo uma delas alta, tá? Então, não tivemos grandes notícias aí da Cisco nesse mês. Em contrapartida, tá? A Fortinet, ela endereçou, como nós falamos no começo do vídeo, correção de uma vulnerabilidade Zero Day, tanto para FortiOS quanto FortiProxy, tá? E essas vulnerabilidades permitiam o sequestro destes equipamentos e a violação de redes corporativas, tá? Nós estamos falando aí de uma falha que foi identificada como CVE 2024 55591, tá? Ela afeta todos os FortiOS da versão 7 em diante, tá? E FortiProxy também da versão 7 em diante, e a exploração bem sucedida dessa falha permitiria que atacantes obtivessem privilégios de superadmin nos dispositivos, tá? E essa vulnerabilidade utiliza o Node JavaScript para explorar os firewalls e o FortiProxy, tá? E aí, essa falha já foi observada sendo explorada, tá? A Fortinet lançou um comunicado falando sobre ela, que foi observado atacantes utilizando ela para fazer modificações em VPNs SSL, acessar redes corporativas, criar usuários, fazer backdoors, enfim. O grau de risco dessa vulnerabilidade é elevado porque ele dá acesso a um dispositivo de proteção de borda da rede, tá? Então, mesmo ambientes híbridos que possuem nuvem, que possuem infraestrutura on-premise, eles podem ser facilmente comprometidos se você obtém privilégios tão elevados em um dispositivo de borda de rede, tá? Então, essa vulnerabilidade está sendo corrigida agora, mas nós deixamos muito claro que recomendamos que ela seja corrigida o quanto antes no seu ambiente. Se você possui Fortinet, faça uma homologação mais rápida possível e a corrija, porque ela já está sendo explorada desde novembro de 2024, tá? Muito bem, falando de agora um outro vendor de firewall, tá? A SonicWall também fez uma série de comunicados aos seus clientes pedindo para que eles atualizem o firmware do SonicOS o quanto antes para corrigir uma vulnerabilidade de bypass de autenticação no gerenciamento de VPNs SSL e bypass de autenticação SSH, tá? Então, novamente, é muito comum que VPNs SSL estejam voltadas para a internet, pode até ser que o seu SSH esteja desabilitado na internet, apenas voltado para a rede interna, mas a VPN vai estar aberta para a internet. E o atacante ele consegue, só por estar aberto, explorar essa vulnerabilidade que permite ataques de bypass de autenticação, tá? E como a própria SonicWall disse, esse ataque é suscetível a uma exploração real e ganho de acessos reais, tá? Muito bem, falando agora de mais alguns vendors, tá? Passando de maneira mais rápida, tá? A SAP lançou correções aí para múltiplos produtos aí do seu portfólio, tá? Queria destacar aqui duas vulnerabilidades críticas com CVSS de 9.9 e 10 no SAP NetWeaver, tá? Então, SAP NetWeaver recebeu aí correções com grau de CVSS alto, por isso nós recomendamos que você, administrador de ambientes aí com produto SAP, faça a correção o quanto antes. E mais importante que isso, tenha sempre todos os produtos que a sua organização usa em ciclo de vida de atualizações, tá? Porque isso vai permitir que você receba as atualizações o quanto antes e não fique exposto perante essas vulnerabilidades. E o nosso último vendor, tá? O projeto Git lançou correção para duas vulnerabilidades, tá? E eu gostei dessas duas vulnerabilidades, achei interessante trazer aqui como uma notícia para vocês que nos acompanham, porque elas podem ser exploradas utilizando repositórios não confiáveis, tá? E é muito comum a gente fazer o download de repositórios de diversos tipos para projetos, desenvolvimento, enfim.
e alguns repositórios podem ser comprometidos para explorar essa vulnerabilidade. E olha só como ela é explorada. Essa vulnerabilidade ela é explorada quando você executa o comando git clone. Tá? Então, só de executar o comando git clone, essa falha de segurança é explorada. Por isso, nós recomendamos fortemente que vocês façam a correção o quanto antes. Tá? E para fechar aqui o nosso bate-papo nessa primeira edição de 2025 do Pet News, a Checkpoint, tá? Um grande vendedor de produtos e tecnologias de cibersegurança, realizou o relatório global de ransomware, tá, de 2024. E nesse relatório foi apontado que em 2024 os ataques de ransomware quebraram recordes e evoluíram em complexidade e mudaram de metodologia, tá, se tornando uma nova efetiva ameaça no mundo digital. Tá? Então nós não estamos falando mais dos ransomwares que nós conhecíamos. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? E o Brasil aí, ele foi colocado em 7º lugar nesse relatório, tá? Esses ataques começam a comprometer cada vez mais as organizações, onde antes nós tínhamos só a interrupção do ambiente como um possível fator de prejuízo, mas quando nós conduzíamos a investigação forense, nós observávamos que os dados não foram vazados, mas no ano de 2024 foi observado que a maior parte dos sequestros, os ransomwares, eles envolveram vazamento de dados. Por isso é fundamental que nós tenhamos um programa de segurança cibernética, de resiliência cibernética, uma cooperação entre os departamentos de governança, os departamentos de security operations, as áreas de infraestrutura, as áreas de desenvolvimento, para que seja orquestrada efetiva proteção do ambiente, dado o aumento do nível de risco, e isso tende a piorar no ano de 2025. É um prazer apresentar mais uma edição do Pet News da Next4Sec. Nos siga nas redes sociais e nós nos encontramos na próxima edição do Pet News.